público que está no auditório, boa noite. Senhor secretário, proceda a chamada dos vereadores. Amaury Braz de Oliveira, André Vilela, Carlos Alberto Andrade Maia, Francisco Tomás de Oliveira Filho, Gabriela Sesquim Prate, Ildorval Martins de Oliveira Júnior, João Carlos da Silva, Jorge Silva Araújo, José Barreto Miranda, José Divino de Melo, José Tanus, Martúlio Faisal Tanus, Odemes Braz dos Santos, Renato Silva Moura, Wilson Amar Paixão do Amaral Vilano, Wellington Arantes Muniz Carvalho Batuta. Havendo um número legal e sob a proteção de Deus, em nome do povo de Tuiutaba, iniciamos mais uma reunião ordinária. Senhores vereadores, alguma restrição quanto à ata da sessão anterior? Não havendo, está aprovada. Correspondências recebidas. Projeto Decreto Legislativo CM 16 de 2017 dispõe sobre a concessão de título de cidadania honorária e dá outras providências. Artigo 1º. Fica concedida a outorga de título de cidadania honorária de Tuiutaba a senhora Deusdina dos Reis Pereira. Câmara Municipal de Tuiutaba, 5 de setembro de 2017, autoria do vereador Odemes Braz dos Santos. Comissão Especial, presidente Wilson Mar, relator João Carlos e membro Renato Moura. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de Lei CM 68 de 2017, subscrito pelo vereador Francisco Tomás de Oliveira Filho, que institui no município de Tuiutaba a Semana Municipal do Lixo Zero e dá outras providências. Nenhuma restrição a ser feita, seja o aspecto jurídico legal da matéria apreciada, seja a sua redação. Quanto ao seu mérito, entretanto, que manifeste plenário. Câmara Municipal de Tuiutaba, 29 de agosto de 2017, presidente Martúlio Faisal Tanus, relatora Gabriela Sesquim Prate e membro Amaury Braz de Oliveira. A ordem do dia. Não está falando que vai ser encerrado. Não precisa falar nada não. Indicação número 492 de 2017. Senhor presidente, gostaria de pedir questão de ordem em nome da liderança do PSDB, 10 minutos na tribuna. Deixa eu só concluir que ele começou. Indicação Sim, senhor. Indicação número 492 de 2017. Senhor presidente, senhores vereadores. O vereador abaixo assinado, no uso da atribuição que lhe confere o regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida à presente indicação para apreciação do plenário. Que o Poder Executivo Municipal viabilize, através de sua Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, o recapeamento da rua Travessa Ana Maria S. Barreto e rua Germando Laterza, bairro Ipiranga. Sala de sessões, 5 de setembro de 2017, autoria do vereador Wellington Arantes Muniz Carvalho Batuta. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Fará uso da palavra por 10 minutos, através da liderança do PSDB, a vereadora Gabriela Sesquim. Senhor presidente, vereadores aqui presentes, público e vocês que nos assistem através da internet. Bom, o que me traz aqui hoje nessa tribuna é a certeza de que a verdade e o bem sempre irão prevalecer nessa casa. Eu venho aqui para esclarecer sobre o desarquivamento de um projeto que causou grande repercussão e muita polêmica na última semana. A assessoria do meu gabinete foi procurada por um oficial de justiça que tinha interesse em saber por que o projeto de lei CM 91/2016, que os isentava do pagamento da tarifa de estacionamento na Zona Azul durante o efetivo serviço, foi arquivado no pleito anterior. Nós buscamos informações sobre o projeto com o departamento jurídico desta casa, que nos informou que só poderia repassar tais informações acerca deste projeto caso ele fosse desarquivado. Procedimento este que foi solicitado no dia 22 de agosto. O desarquivamento, senhor presidente, foi deferido em plenário no último dia 28. Chegou em minhas mãos ontem por volta das 5 horas da tarde.
A partir deste momento, pude confirmar que o projeto prevê a isenção da tarifa do estacionamento rotativo, denominado Área Azul, aos seguintes veículos: oficiais da União, dos estados e do município, agentes públicos de fiscalização de trânsito e da atividade administrativa de polícia, além de oficiais da Justiça Federal, Federal do Trabalho e estadual. E em todos os casos, desde que estejam a serviço e devidamente identificados. Portanto, cabe aqui esclarecer que a informação repassada pela Procuradoria desta Casa, na reunião do último dia 28, e quando questionada também por um outro vereador sobre do que se tratava o projeto, está errada. Informação que é possível confirmar através de um vídeo. A cópia já está em minhas mãos. Juízes e promotores não são caracterizados como oficiais de justiça. Vale ressaltar também que juízes e promotores já possuem estacionamento privativo, não havendo a necessidade da gratuidade. O projeto em questão, inclusive, senhor procurador, é inconstitucional, porque trata de matéria de iniciativa do Executivo e não poderia nem estar tramitando. Senhor vereador e nobre colega Zé Tanus, vale ressaltar também, como eu disse agora há pouco, que juízes e promotores já possuem estacionamento aqui nessa cidade privativo. É mais um ponto que desabilita tal afirmação, feita pelo Departamento Jurídico. Senhor presidente, nobres colegas, vou repetir mais uma vez, o projeto não estende o benefício a promotores e juízes, e esse erro me trouxe um enorme constrangimento. Vereador Zé Divino, constrangimento ainda maior, quando ao abrir o jornal de sábado, Jornal do Pontal, vejo minha foto estampada com um texto absurdo, me alegando autoria de um projeto que eu desconheço, senhor presidente. Matéria essa que foi publicada sem o meu consentimento e o meu conhecimento. Questionei ao editor responsável pelo jornal, que me informou que a matéria foi gentilmente cedida pela ouvidoria desta casa. Eu tenho aqui em mãos o comprovante com o horário em que a matéria foi encaminhada ao jornal, com informações erradas. Data, o horário e o dia que a matéria foi encaminhada. Senhor presidente, nobres colegas, nada mais justo que este erro seja corrigido. Portanto, solicito aqui em plenário ao Departamento Jurídico desta Casa uma retratação e também a retratação na mídia impressa, solicitada inclusive pela presidência dessa Casa. Também, senhor presidente, acredito que há a possibilidade de apurarmos tais fatos, haja visto que tal erro me acarretou um grande mal-estar. Senhor vereador Renato Moura, eu quero muito acreditar que isso tudo não passou de um grande engano e que não houve má-fé por trás disso tudo. Afinal de contas, nós somos 17 vereadores nessa casa lutando pelo bem de uma população e não lutando entre nós. E quem pauta a vida pública com interesse no privado não merece ocupar uma cadeira nessa casa, nem hoje, nem amanhã, nem dia nenhum. Senhores vereadores, publico, o que me trouxe aqui nessa casa é a minha verdade. E é em nome desta verdade e do respeito que tenho a toda a população tijucana, que toda vez que se fizer necessário, irei usar desta tribuna e da minha voz, que por mais embargada, vereador Jorge Carteiro, que possa estar neste momento, devido à grande emoção, irei fazer uso dessa tribuna para trazer luz onde há escuridão. Senhor presidente, eu peço uma questão de ordem também, em nome de Democratas, pela liderança. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos visitam, é um prazer tê-los aqui. E é um prazer imenso te ver aqui, viu, Leia? Senhor presidente, é de se lamentar que fatos assim ocorram nessa casa. Eu
tenho posse nessa casa como se já fui diplomado por 6 vezes. Eu nunca vi esse tipo de coisa acontecer nessa casa. Bem disse a Gabriela, que não seja uma manipulação interna. Para que não seja uma manipulação interna, senhor presidente, eu peço ao senhor que institua uma comissão especial de investigação, para que se apure os fatos, as responsabilidades e os erros que aqui foram feitos. Eu acho que é a melhor forma dessa... Não estou pedindo uma CPI, não. Uma comissão especial de investigação, para que se apure os fatos e que a gente possa simplesmente lavar a roupa suja dentro dessa casa. O que está ocorrendo, eu já disse aqui naquela tribuna, certas canalices nas políticas de Itiutaba que essa casa não precisa abraçar. Esse tipo de atitude não conduz e nem leva ninguém a lugar nenhum. Se existe um agente desagregador, é aquele que tenta denegrir seus companheiros. Esse é o agente desagregador. E o mais, senhor presidente, se houve uma publicação sem autorização da vereadora do seu nome por essa casa, cabe uma investigação maior. Porque o dinheiro que foi pago lá é dinheiro público, é dinheiro dessa casa. Que nós sabemos que essas matérias todas são pagas. Então, senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que tenha o cuidado de conduzir agora os trabalhos e que se faça essa investigação para que nós não tenhamos mais esse tipo de coisa aqui. Nós já estamos numa situação, a classe política nesse país é a classe mais desmoralizada que existe. É de A a Z. Da menor cidade de Minas à maior cidade do Brasil, que é São Paulo. Ninguém quer saber de político, ninguém gosta de político. Ele pode ser honesto, pode não ser, mas é que fala que é político, todo mundo arrepia. E se a gente não começar por baixo, fazer um trabalho, ou então se a gente deixar que esse tipo de coisa aconteça, nós teremos realmente muita insatisfação e muito dissabor nessa casa. Por isso eu peço a Vossa Excelência, consulte os pares da casa, para que realmente a gente tenha, ou então Vossa Excelência faça uma reunião de liderança, para que realmente nós possamos ter condição de deliberar sobre esse assunto, que eu considero da maior importância e da maior seriedade. Obrigado, senhor presidente. Conforme solicitação de retratação da vereadora, peço ao Departamento Jurídico que faça a leitura do projeto de lei CM 91/2015, na sua íntegra, que foi solicitado o desarquivamento pela vereadora. Fazer um comentário aqui em relação à fala da vereadora Gabriela Seschini. Naquele dia que solicitou o desarquivamento, a vereadora, eu também não tinha conhecimento do projeto na íntegra, que eu tinha discutido ele anterior, em 2016. Então ele estava arquivado há muito tempo. Não, ele arquivou por causa da legislatura de uma para outra. Então esse projeto era do Anderson Rodrigues. Aí, não. Eu fui presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação na época. Lembro. Não, inconstitucional, entendi. Não, ele não foi votado. Inclusive, ele ficou guardado. Eu não tinha conhecimento, assim, na íntegra dele, mais. Porque é muito projeto que passa por aqui. Então, como eu discuti muito aquele projeto com o Zé Tanus, com o assessor do Anderson na época, o Tiago, então, foi em relação a esse termo que fala de oficiais da União, dos estados e do município, os veículos. Então, isso aí foi uma discussão que gerou muito aqui na casa, e eu discuti muito com o assessor do Anderson Rodrigues nessa época, mas é só discussão. O projeto pediu desarquivamento e a gente tinha conhecimento. À parte, senhor presidente.
Posso fazer um comentário acerca do que está sendo dito pelo procurador? Doutor Cristiano, com todo o respeito que lhe é devido, o senhor procurador de uma casa importante como a Câmara dos Vereadores de Ituiutaba, o senhor tem que ter mais cuidado no que você vai dizer no plenário, porque através das suas palavras foi me imputado um projeto da qual eu não sou autora. Através das suas palavras que foram ditas no plenário, foi publicada uma matéria no sábado, antes inclusive do projeto chegar em mãos, alegando que o projeto tratava de isenção a juízes e promotores. Informação inverídica, incorreta, isso não consta no projeto. Informação que foi repassada pelo senhor quando questionado pelo nobre vereador Renato Moura. Se você fizer alguma interpretação, inclusive esse projeto aqui é de Uberlândia, ele é um projeto de Uberlândia, da Zona Azul de lá. Se você fizer uma interpretação em relação a veículos oficiais da União, Estados e Municípios, dependendo da interpretação de qualquer departamento de trânsito, eu não sei, porque isso aqui pode ser regulamentado por decreto posterior. Então, é coisa que tem que ser debatida. Assim, quem são as pessoas beneficiadas? Tem que olhar, tem que ver isso aqui direitinho. É um debate que tem 3 incisos que alguém vai ser beneficiado. O senhor, na minha humilde observância, poderia ter respondido ao nobre vereador Renato Moura que não tinha informações a respeito do projeto, como foi dito a mim quando nossa assessoria jurídica veio solicitar informações ao senhor também. Era isso que nós esperávamos da conduta do procurador desta casa. Pode fazer a leitura? Projeto de Lei CM 91 de 2016. Acrescenta o artigo 11A e altera o artigo 16 da Lei Municipal 4.289, de 24 de junho de 2014, que autoriza o Poder Executivo a instituir, manter e operar ou outorgar a exploração do estacionamento rotativo em vias e logradouros públicos do município, denominado Área Azul, e da outras providências. A Câmara Municipal de Ituiutaba aprova e eu, prefeito municipal de Ituiutaba, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. A Lei Municipal número 4.289, de 24 de junho de 2014, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 11A. Artigo 11A. É concedida isenção da tarifa do estacionamento rotativo, denominado Área Azul, aos seguintes veículos. Inciso 1º, oficiais da União, dos Estados e dos municípios. 2. Dos agentes públicos de fiscalização de trânsito e da atividade administrativa de polícia. Inciso 3º, dos oficiais de justiça, desde que efetivamente a serviço, devidamente identificados com a respectiva carteira funcional. Artigo 2º, o artigo 16 da Lei Municipal 4.289, de 24 de junho de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 16. O município de Ituiutaba deverá providenciar a cobertura de seguro de sinistros de roubos, furtos, danos materiais dos veículos automotores estacionados nas vias públicas com estacionamento rotativo e pago, denominado Área Azul. Parágrafo 1º. A cobertura dos sinistros de roubos, furtos, será de 100% do valor que conste o veículo na tabela FIP. No caso de danos materiais, o valor será de 100% de reparação sobre o valor do prejuízo do proprietário do veículo, sendo comprovado por 3 orçamentos. Parágrafo 2º. O bilhete de Área Azul deverá ser confeccionado de forma a gerar efeitos de apólice de seguro, devendo consignar no cartão ou no dispositivo a empresa ou as empresas responsáveis pelas indenizações no caso de roubo, furto ou danos materiais em veículos automotores. Parágrafo 3º. Se concedida a administração desse serviço público, deverá o município de Ituiutaba, no momento da licitação da Área Azul, fixar no edital a exigência que trata essa lei, transferindo a responsabilidade civil instituída por essa lei à empresa ou empresas que obtiveram a concessão desse serviço público. Artigo 3º. O município de Ituiutaba tem prazo de 90 dias, contado da data da publicação dessa lei, para se adequar a ela. Artigo 4º. Poderá o município regulamentar essa lei no que couber.
Artigo 5º, essa lei entra em vigor no prazo de 60 dias contados da data da sua publicação. Artigo 6º, revoga sua disposição em contrária. Vitaba, Sala de Sessões, 5 de dezembro de 2016, o Anderson José Rodrigues, vereador do PR. Foi curtinho, já estão as 3, 4 indicações. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador André Vilela. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, imprensa. Vereadora Gabriela, quero ser solidário a Vossa Excelência. Eu estou aqui há 5 mandatos e já vi muita coisa acontecer aqui dentro. Mas um constrangimento desse, por uma solicitação de desarquivamento, realmente nos causa muita estranheza. Discordo plenamente com Vossa Excelência que não foi de má fé. Discordo, porque o procurador acaba de ler o projeto e em nenhum momento refere-se ao projeto juízes e promotores. Em nenhum momento. Eu não quero nem entrar no mérito do projeto. Eu quero saber por que publicaram no Diário do Pontal. E está bem claro, vereadora propõe desarquivamento de projeto de isenção na área azul para juízes, promotores e oficiais de justiça. Então, eu faria uma pergunta a Vossa Excelência, já que Vossa Excelência está de posse do e-mail enviado ao Jornal do Pontal. Tem informação de quem enviou esse e-mail? Já falou, foi a ouvidoria, mas teve uma pessoa específica que encaminhou a redação da matéria? Não, não tem essa informação. Então, acho que de bom ouvido que o presidente atendesse a solicitação do vereador Zé Tanus, para a gente, inclusive, poder dar continuidade a essa pesquisa, para saber quem enviou. Porque ouvidoria é ouvidoria. Agora eu quero saber quem foi o cidadão ou cidadã que enviou essa matéria para o jornal com essa redação, que é o que me interessa. O projeto eu conheço. Eu só quero acabar de falar o seguinte, qualquer matéria que eu encaminho, a Procuradoria Jurídica encaminha para qualquer veículo de comunicação, ela é feita documentada. A Procuradoria não encaminha qualquer documento, a Procuradoria não encaminha nenhum documento que não encaminha nada que não seja documentado. Depois que eu tive conhecimento exato... Usaram a fala do plenário do senhor. O senhor, como presidente, tenho certeza e acredito na sua idoneidade de homem público e, repito, não acredito na má-fé, que o senhor vai tentar descobrir o que aconteceu e trará as claras, não só para esse plenário, mas para toda a população, que não houve uma manobra política nessa questão. Confio no seu bom senso, senhor presidente. Eu vou deixar para o final, porque o Dito pediu uma questão de ordem também, eu fecho. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Eu gostaria só de esclarecer alguma coisa, porque dá de parecer assim, que a isenção da Zona Azul é para juiz, promotor. Primeiro, não existe no CTB, procurem no CTB se tem placa lá de juiz, promotor ou qualquer coisa assim. Não existe no CTB placa. Foi julgado inconstitucional porque... todos têm os mesmos direitos. Por que existe se existisse no Código de Trânsito brasileiro uma placa que determina que a placa do juiz, primeiro é o Poder Judiciário, e o Poder Judiciário é carros do Judiciário, não é carro particular, não. Por que ele tem um carro particular, ele vai parar lá porque ele é juiz? Não. O que a lei quis dizer, que o município ele pode facultar, regular isto, mas no Código de Trânsito brasileiro, pesquisem Vossas Excelências, não existe placa de juiz, promotor e de espécie alguma. É por isso que há essa contradição, porque nós não podemos isentar a IB e deixar ser de fora. Então, do jeito que corre a foice, corre o machado. Então, eu gostaria de dizer a Vossas Excelências que esse transtorno todinho e o processo foi arquivado, julgado inconstitucional, por quê? Porque não existe no Código de Trânsito brasileiro placas do Poder Judiciário para favorecer juiz e oficiais de justiça. Não é isso. Então eu gostaria de esclarecer isso aí, porque muita gente pensa que no Código de Trânsito brasileiro existe.
Procure Vossa Excelência para ver se vocês vão encontrar no Código de Trânsito Brasileiro placa autorizando juiz a parar em determinada área. Não existe. É por isso que julgou inconstitucional e arquivou o processo. Mas ninguém fala, né? À parte. Tenho dito, senhor presidente. Gostaria de deixar bem claro também que a solicitação do desarquivamento não significa que o projeto será colocado em votação. Nós solicitamos o desarquivamento para trazer informações para um oficial de justiça que inclusive esteve aqui no plenário, a Maíra. As informações já foram repassadas a ela. Mas nós vamos nem entrar nesse âmbito dessa questão hoje, isso é uma discussão futura, e se houver realmente a necessidade, será feito a solicitação novamente do pedido de arquivamento. Nós estamos hoje questionando um outro fato. Questionado, logicamente eu estou sabendo disso, porque qualquer um de nós aqui podemos pedir a qualquer projeto para ser desarquivado e vai ser aprovado por unanimidade, porque todos têm direito a ter acesso, né? Como você vai no fórum, como é uma ação pública, todos podem ter o acesso. Então, desarquivar é uma coisa, agora requerer projeto é outra coisa, aí vai fazer uma análise, aí é diferente. Eu estou sabendo disso. Vereador Marco Túlio. Senhor presidente, nobres colegas, público aqui presente, apesar de ter chegado no final da palestra da vereadora, eu pude acompanhar todo esse desafortunado acontecido, e gostaria de deixar claro a essa casa o meu apoio e a minha solidariedade à vereadora Gabriela Sisquim. Cada mandato é um mandato. No mandato anterior, apesar de eu ser um dos poucos vereadores da oposição, basicamente, talvez um dos mais veementes, em momento algum eu sofri uma violência tão grande quanto a que foi perpetrada a vereadora nesse episódio. Acho que cabe à mesa, e mais particularmente ao presidente, a manutenção do equilíbrio e da ordem nesse plenário e fora dele. Acho que eventuais disputas, eventuais desditas, eventuais embates de opinião não podem e não devem pautar a convivência de nós vereadores nessa casa. É importantíssimo, conforme os colegas já mencionaram anteriormente, que seja realizada uma busca, uma verificação do que aconteceu efetivamente. Isso certamente deverá acarretar um pedido formal de desculpas à vereadora e uma retratação pública, já que isso foi motivo de um intenso e acalorado debate nas redes sociais também, tá certo? Que foram extremamente desgastantes, com opiniões muito pejorativas e opiniões que não têm absolutamente nenhuma ligação com a verdade dos fatos, opiniões que foram geradas pelas informações incorretas que foram veiculadas. É claro que o erro é humano, as falhas acontecem, mas a resposta a essas falhas tem que ser uma resposta de hombridade, tem que ser uma resposta de coleguismo, tem que ser uma resposta de justiça. A justiça tem que ser feita e a verdade tem que ser restabelecida. Junto o meu pleito ao pleito dos meus colegas.
e que seja feita efetivamente essa apuração dos fatos, apuração de responsabilidades, e que eu não creio ser necessário nenhuma medida mais drástica. Eu não sou favorável a medidas drásticas. O que eu sou favorável é simplesmente ao restabelecimento da verdade, dos fatos, com a retratação e com o pedido de desculpas. É isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Zé Divino. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Senhor presidente, eu venho até, não poderia deixar também de manifestar, né? A gente fica assim, não sei, eu fui vereador em Canápolis por 3 mandatos, estou no 2º mandato aqui nessa casa, e tem sentido assim, né, o ambiente talvez não muito bom, e eu, graças a Deus, né, ao longo da minha vida pública, eu conseguia passar inclusive por vários partidos diferentes, e sempre tive, né, o prazer e o companheirismo, prova disso. E lá em Canápolis, né, eu recebi 2 títulos lá por unanimidade, e eu espero, né, que aqui, né, nessa casa, nós consigamos, né, entre nós colegas, né, a manter o equilíbrio, a divergência de ideia. Eu uso falar que ela é louvável, né? No movimento sindical nós falamos muito isso. O debate, a divergência de ideias, ela é louvável, mas sempre no nível de companheirismo, de respeito. E tudo que eu penso e peço, né, para nós, colegas, né, que nós consigamos, até porque aqui é uma casa de lei, uma casa que nós devemos manter esse equilíbrio. A Câmara, no mandato anterior, teve algum desencontro, e nesse agora, né, eu espero que nós consigamos, né, resolver da melhor maneira possível os incidentes, a divergência de ideias que possa vir. E o meu pastor estava conversando aqui, né, é muito gostoso, né, a divergir as ideias, mas sempre o respeito mútuo entre os colegas, né, e eu espero poder respeitar cada um dos senhores, e se algum dia eu faltar com algum dos senhores, eu pode ter certeza que se eu tiver consciência que eu faltei, eu vou estar sempre pedindo desculpa. Muito obrigado. Oi, questão de ordem. Vereador Carlos Maia. Senhor presidente, caros colegas, público presente, eu também não podia deixar de falar, porque um dia desse para trás eu tive algum problema, algumas palavras que eu disse foram muito distorcidas. Até hoje ainda estou pagando pelo que eles comentaram, e na verdade... Não, também, sempre me perguntam, eu falo que as pessoas entendem o que eles querem entender, e na verdade as coisas às vezes não têm a mesma denotação. Então, a gente tem que pegar o positivo, a gente tem que desejar as coisas boas, não as coisas ruins. Parece que a gente não está acostumado com esse ritmo, acha que alguma coisa tem que estar errada. Se as pessoas esperam de nós o melhor, por que nós vamos dar o pior para as pessoas? Eu acho que a gente tem que dar o melhor. Se eu tiver que dar o meu pior, eu espero que não seja aqui. Tenho dito. Você não vai falar, não? Quer falar, não? Caros colegas vereadores, pelo que foi falado aqui, eu acho que o grande problema que aconteceu foi na fala do procurador da casa no dia que ele foi interrogado, e como disse o Carlos Maia, hoje, nós termos uma transmissão ao vivo, e como já teve aqui, eu acredito que os vereadores aqui também, que teve até fala editada e que foi soltada também, então nós estamos tomando algumas medidas. No caso, estamos contratando já um jornalista pela questão do Diário Oficial. Se o pessoal pega aqui na ouvidoria que a questão das matérias está sendo revisto, para não ser dessa maneira mais, até a gente vai estar sentando e ver como vai ser a melhor forma de estar fazendo isso, ou se vai buscar apenas no site oficial da Câmara também, porque aí não envolve só a pessoa, o homem público ou a mulher pública, envolve-se uma família, envolve-se todos que estão por trás. Então, se tiver que fazer aqui a questão, se partiu aqui da questão do jurídico, que foi,
com certeza vai ter que fazer retratação sim. Nós vamos estar estudando e nós vamos estar tomando as medidas possíveis de averiguação para os fatos, para que não aconteça, como mesmo eu peço também, como para que leia o regimento. Tem colegas aqui que ganhou o regimento e nem leu o regimento. Eu mesmo fui vítima de colega que entrou com uma indicação e estava dizendo que eu estava travando a pauta para votação do projeto. Por falta de conhecimento, colega, que indicação é uma sugestão. Sugere para o prefeito. Porque o prefeito é quem encaminha, principalmente em questão de área pública. Então, nós estamos tomando as providências, sim. A primeira que já está por causa da questão do diário oficial, um jornalista tomando toda essa parte e essa função no site, e como já está aqui para quem encaminhar os departamentos de comunicação do município para conhecimento, porque se realmente foi aqui o equívoco, pode ter certeza, viu, vereadora? Vai ser feita a retratação, sim. Prossiga, senhor secretário. As indicações. Estavam nas indicações. Indicação 493 de 2017. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador que a subscreve na forma regimental e ouvindo-se o plenário, vem requerer esta egrégia casa que seja enviada a indicação ao senhor prefeito municipal de Tuiutaba, senhor Fuedes Edipo, para que faça um estudo junto à autarquia municipal SAI, Superintendência de Água e Esgoto de Tuiutaba, para que se analise a possibilidade de se efetuar a cobrança da taxa de esgoto das edificações em construção somente após o término da obra com a entrega do habites. Sala de sessões, 5 de setembro de 2017, autoria do vereador Francisco Tomás de Oliveira Filho Chiquinho. Em discussão, com a palavra, vereador autor Chiquinho. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, público aqui presente. Senhor presidente, eu faço essa indicação, atuo no ramo de construção civil, e nós iniciamos uma obra, senhor presidente, e ficamos aí 5, 6 meses, até 1 ano, com essa obra e pagando a tarifa de esgoto. E eu peço a quiescência dos senhores vereadores para que nós possamos enviar essa indicação ao excelentíssimo senhor municipal, o prefeito municipal, para que o mesmo possa, juntamente com a autarquia SAI, estude a possibilidade para que esse esgoto seja recolhido apenas mediante o habites, que é o documento que comprova que a casa já está apta para ser usada. Eu acho que é uma injustiça, né, recolher esse esgoto desta obra, mesmo assim ela já tem uma parte de água já ligada, de esgoto, mas não está concluída 100%. Então eu peço aos senhores vereadores que analisem, que votem favorável a essa indicação, tenho dito. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação 494 de 2017. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador abaixo assinado, no uso da atribuição que lhe confere o regimento interno, solicita a Vossa Excelência ser submetido à presente indicação para apreciação do plenário. Que o Poder Executivo Municipal viabiliza, através de sua Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, um redutor de velocidade na Avenida 17 com a Avenida José João Dibe, marginal, próximo ao posto universitário, e sinalização de solo, haja vista a mesma estar apagada. Sala de sessões, 5 de setembro de 2017, autoria do vereador Gilson Humberto. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Pastor Amauri. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, imprensa, boa noite a todos. Senhor presidente, aquela comissão que o senhor levantou aqui ontem na Câmara sobre o senhor Joel, nós tivemos na escola, não é da maneira que ele anunciou aqui. Daquilo, tudo que ele anunciou não tem 10%. A gente viu a filmagem, ali nós tivemos ali 4 vereadores, vimos a filmagem, é coisa de adolescente. O jovem que o pai falou daquela maneira que foram para fora, depois voltou para dentro trazendo a menina, não teve nada disso. A filmagem está tudo, saiu o pessoal, os alunos, aí depois entrou a zeladora na classe, só ela para limpar, e não teve negócio, por exemplo, de rasgar a bolsa até onde saiu da escola.
e nem a blusa. E o jovem bateu nas costas dela, puxou ela para o lado dele e continuou caminhando junto do corredor até sair. E o outro jovem, um dos jovens que falou que era 4, um dos jovens nem sabia. E esse jovem que fez isso, inclusive, por isso que não acharam ele, porque ele sai da escola e vai trabalhar. O pai dele esteve na escola, esteve lá de manhã e conversou com o diretor e a gente esteve lá e viu tudo isso aí. Então, é isso que eu tenho que passar e tenho que passar a oportunidade para os outros vereadores que esteve lá, que participou e viu. E a filmagem, eles não veio aqui para trazer, porque é uma coisa interna da escola. Qualquer um dos vereadores que quiser ir lá ver, pode ir lá ver, porque isso é coisa interna da escola, não pode mostrar, porque é de menor. Então, cada um pode ver lá. Será dito, senhor presidente? Prossiga, senhor secretário. Eu gostaria já como eu compareci também à escola municipal, juntamente com o vereador Carlos Maia, primeiramente, o pai esteve na escola e ele sequer quis ver a filmagem. Por quê? Por que ele não quis ver a filmagem? Então, nós temos que ter o maior cuidado quando aqui, é o que veio aqui. E aí, em conversa com o Mário, ele sentou lá, quase puxou o cabelo da esposa dele, nesse ato, e assim, ele até alegou que ele está descompensado, e a gente viu que aqui ele realmente, ele é um trabalhador, está dobrando carga horária, então está assim, está descompensado. Então, eu gostaria de até solicitar aqui o senhor presidente, que quando viesse a usar a tribuna, que primeiramente a gente soubesse do que se tratar e a gente passar a saber do contraditório, porque a gente não sabe, quando a pessoa se dirige até a tribuna, a gente está vendo só o lado dele, e isso vem a público. Hoje aqui é o portal da transparência, transmitido ao vivo, e aí a gente conseguir dar esse esclarecimento aqui para Vossa Excelência, para o público, para os internautas da cidade toda, e explicar o que aconteceu, até que provar que focinho de porco não é tomada, a gente se desgastou. Logicamente, a gente entende o lado emocional dos vereadores aqui, mas nós temos que tomar muito cuidado para que, quando vier aqui, não deixar usar a tribuna para poder usar só da sua versão. Porque nós conferimos, foram 4 vereadores que acompanhou a imagem, os 2 saindo, porque foi relatado que seguraram ela na sala. Primeiro, a professora estava lá, e os 2 saíram quase que sorridentes, um com o outro, sem nenhum problema. A imagem está lá para todos, Vossa Excelência, que se porventura achar que não foi, eu só pedi para não divulgar para ninguém na escola, porque se trata de menor. Então, eu gostaria até de colocar aqui, mas, na verdade, não pode, é menor, então tem o sigilo natural, né? Então, eu gostaria de solicitar ao senhor presidente que não deixasse usar a tribuna sem, primeiramente, a gente esclarecer o que se trata, porque a gente vai estar cometendo aqui como se diz, olhando só um lado da moeda, e, na verdade, nós precisamos, para apurar, nós precisamos do contraditório. Então, por isso que a gente tem que tomar um cuidado nesse sentido, para reverter uma situação não é fácil. É o caso da nossa vereadora aqui, que aconteceu também com ela aqui, que eu sei que vai ser difícil de reverter, como eu estou pedindo, solicitando mais uma vez ao senhor presidente que não deixe fazer uso da tribuna. Tenho dito, senhor presidente. A parte. Oi, só um minutinho. Questão de ordem. Pediu primeiro. Então, boa noite a todos, colegas vereadores. Eu tive a oportunidade de acompanhar os nossos colegas lá na Escola Municipal. Quero cumprimentar aqui o professor Mário pelo trabalho, pela seriedade dele e toda a sua equipe. Infelizmente, até onde a gente viu, né, naquele vídeo lá, não foi como foi dito aqui ontem, mas a gente entende o lado do pai também. Eu acho que para quem é pai, para quem é mãe, qualquer olhar diferente para o seu filho, né, claro que os pais vão sentir. Mas nós, além dos vereadores, nós ligamos também para o Conselho Tutelar, pedimos a justificativa deles de não dar continuidade no caso, né, não foi arquivado.
né? E a polícia esteve lá, o conselho tutelar esteve lá, realmente viu o vídeo também. O pai estava muito nervoso, descontrolado, que é normal, né? Mas a gente está acompanhando. Inclusive, eles pediram aqui um espaço para poder falar. A mídia, nós conseguimos ligar para a vereadora Gabriela, repórter lá da TV Vitoriosa, até pedindo ela para que segurasse um pouco a matéria, para não criar uma repercussão muito grande. A escola municipal tem uma história, não é isso? E nós temos que zelar pelo nome da história, pela escola. Então, assim, infelizmente, né, a gente entende a dor, o sentimento dele, mas até onde a gente viu o vídeo foi como os colegas falou realmente. Né? O vídeo mostra claramente lá, saindo da sala, a moça, né? E o menino passou muito rápido, puxou, não tinha mochila totalmente rasgada, a mochila nem chegou a sair, nem a blusa, tá certo? Foi uma brincadeira, não vou dizer que é normal, mas coisa de adolescente, nós fomos adolescentes, e a moça saiu rindo normal com um coleguinha do outro lado, não é isso? Então, assim, infelizmente é isso, mas eu discordo, vereador Dito. Eu acho que a casa que é a casa do povo, a gente tem que estar aberto para poder receber as pessoas, ouvir e investigar, averiguar, que é o nosso papel, tá certo? De repente, a gente aí proibindo alguém de falar ou de usar o espaço aqui, a gente pode estar cometendo aí algum erro. Eu acho que aqui é a casa do povo, nós temos que ficar sempre aberto. Eu acho que nós temos que fazer mais vezes isso, né? Acompanhar, usar dessas comissões aí, não somente aí no papel, né? Ficar somente aí no papel, né? Esses membros da comissão, mas de todas as comissões aqui da Câmara, e a gente começar a andar. A gente precisa muito. Logo depois de lá, nós fomos convidados a ir lá no bairro Lagoa Azul 2 para poder resolver o problema da água, acompanhar de perto. Tivemos a oportunidade de conversar com os moradores, TV Vitoriosa esteve lá, a pedido da vereadora, para poder acompanhar esse caso aí. Hoje, graças a Deus, com o empenho de todos, de toda a imprensa, o problema foi resolvido e o problema da falta de água, né, foi resolvido hoje para os moradores daquela região. E o povo fica feliz, né, de o vereador estar presente, estar lá no bairro acompanhando. E é assim que a gente tem que fazer. Com relação a esse caso, infelizmente, né, não foi como foi dito aqui ontem. Até a filmagem na saída. Depois de lá, a escola também não é responsável, não é isso? E também não tem mais para poder comprovar nada. Boa noite. Vereador Carlos Maia. Senhor presidente, caros colegas, público presente. Um pouco eu ouvi lá que o pai já tinha ido lá na escola, outras vezes lá, até para defender uma outra menina que não tem nada a ver com a filha dele, antes. Até que uma vice-diretora lá contou que ele entrou sem ser visto, sei lá, que não pode, um pai não pode entrar na escola de qualquer jeito. Ele tinha entrado, então ele estava agindo já de forma meio estranha. Eles muito preocupados, porque a forma que ele estava fazendo é uma forma anormal, né? Então, parece que eles passaram também que eles deixam os filhos, até o dito mesmo falou, deixam os filhos sozinhos em casa. Ele trabalha à noite, também trabalha à noite, não é normal o pai deixar os filhos. Então, quer dizer, eu não estou defendendo ele, mas o pai, por ter filho adolescente, hoje em dia parece que os pais andam muito assim, preocupados, com medo, né? Por causa do mundo, do jeito que o mundo está. Então, às vezes, ele está com esses problemas, um pouco de transtorno mental, não sei se depressão, alguma coisa. Então, muito agressivo. Aí ele vai tirar as filhas da escola, eles acham que não vão importar, porque para evitar mais problema, e que a escola continue prestando os trabalhos que ela presta há 80, que é referência na nossa cidade. Então, a gente dá todo o apoio para a escola, o que ela precisar, acho que nós temos que estar sempre pronto para ajudar. Obrigado. Vereador Marco Túlio. Senhor presidente, diante dos relatos de 4 membros que foram à escola e foram cabais em dizer que não viram absolutamente nada na filmagem, só resta a minha pessoa pedir desculpas por ter ocupado a tribuna ontem para denunciar esse caso
que é um caso de suposta violência, suposta agressão. Eu imagino que as nossas escolas estejam todas com a melhor das seguranças e com o melhor dos ensinos e com o melhor dos tratamentos. Nós não ouvimos absolutamente nenhum problema que existe acontecer dentro das salas de aula ou dentro dos recintos da escola. Toda a culpa do que acontece são dos pais que, por uma forma ou por outra, negligenciam os seus filhos. Esses meninos negros, de cabelos ruins e adotivos, deveriam se comportar de uma forma melhor. Nós não vemos absolutamente nenhum problema de tráfico de drogas no entorno e dentro das nossas escolas. Foram colocadas câmeras de vigilância no seu interior apenas por excesso de zelo e nada ocorre. Nós estamos no país das maravilhas. Eu gostaria de ressaltar, senhor presidente, que em nenhum momento da minha boca houve palavras de acusação à escola, a professores, à direção ou à secretária de educação. O pai tampouco fez qualquer menção desairosa àquela escola. Ninguém está questionando o papel histórico que aquela escola tem na nossa cidade. Mas se nós dermos por resolvido, simplesmente por ter visto uma filmagem, que nada aconteceu, não tinha motivo nenhum. Eu estou em questão de ordem, senhor vereador. Questão de ordem não há parte. Se não for dado prosseguimento às questões, às denúncias, se não forem tornadas públicas, se nós quisermos empurrar a sujeira para debaixo do tapete, nós vamos continuar exatamente no país das maravilhas que nós estamos. Não há, senhor presidente, e me refiro a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência comanda os trabalhos dessa casa. Não há, senhor presidente, nenhuma escola, nenhuma, particular, estadual, municipal ou federal, que não traga em seu interior problemas graves de disciplina ou problemas graves de má conduta. Não há nenhuma escola que esteja livre do bullying. Não há nenhuma escola que esteja livre de problemas com seus adolescentes, com seus jovens. E, inclusive, não foi à toa que ontem mesmo nós mencionamos que foi feita na mesma escola municipal Machado de Assis, na semana anterior, uma semana de debates tentando despertar a questão da inteligência emocional e contra, inclusive, tentando preservar e reverter casos de automutilação de seus alunos. Como eu disse, eu não sei qual é o resultado, meus caros colegas. Eu não sei quais devam ser as ações a serem tomadas, se ações repressivas, se ações educacionais ou se outro tipo de ações. O que eu fiz ontem foi rogar a cada um de nós para que pressione as autoridades, para que, principalmente a administração pública, para que capitaneie maiores esforços para reverter essa situação de indigência que vivem as nossas escolas. A boa educação não se reflete apenas em números, em concursos, ou em testes, ou em qualquer coisa que se faça para se avaliar o aprendizado.
A boa educação visa a cidadania, a boa educação visa o crescimento moral, a boa educação visa a tornar aqueles jovens pessoas mais cidadãs, mais conscientes e mais autorreguladoras dos seus destinos. A mim me parece, às vezes, que quando nos encontramos com uma batata quente nas mãos, a melhor coisa que temos a fazer é jogar um para o outro, até que essa batata escorra pela rua fora e nós nos vejamos livres dela. Esse, na minha opinião, não é o modo correto de se agir. Eu particularmente acho que nós aqui na casa não temos competência, não no sentido de saber coisa, mas nós não temos competência, não é a nossa função, não é a nossa função verificar, inquirir ou fazer qualquer coisa nesse sentido. Nós não temos conhecimento técnico suficiente para avaliar determinados tipos de prova, determinados tipos de comportamento. O que nós temos aqui, o que eu peço a cada um dos senhores, o que nós temos aqui de sobra é poder e capacidade política para poder cobrar das autoridades que tomem as medidas necessárias. Porque as nossas escolas, por boas que sejam para a formação intelectual ou para a formação de conhecimento dos alunos, elas estão longe de ser escolas de formação cidadã, elas estão longe de ser escolas de formação do caráter dos nossos alunos. E é disso que nós precisamos, é isso que nós temos a obrigação de fazer. A minha indignação ontem, expressa daquela tribuna, foi uma indignação, mesmo que possa haver a relativização do fato, da seriedade do fato que foi narrado, mesmo que possa haver essa relativização, a minha indignação é com relação à necessidade de transformar as escolas num ambiente propício de formação do cidadão, de formação das pessoas, de formação de caráter. Mas caso vossas excelências, meus nobres colegas, achem que o caso já está resolvido, me resta apenas pedir desculpa pelo incômodo de noticiá-lo ontem. Muito obrigado. Só para poder dizer ao vereador Dito, a questão da tribuna, acho que é a casa do povo. O vereador pede a intercessão para que a pessoa use a tribuna e a gente leva ao conhecimento da maioria, principalmente. Então, acho que, por ser a casa do povo, não fica legal você tirar a questão da população falar. E, no caso, está aberto para a escola se manifestar, como me disseram hoje, que a escola iria abrir o espaço para a escola da mesma maneira também. Questão de ordem, vereador. Questão de ordem. Eu só gostaria, assim, perguntar ao nobre vereador Marco Túlio qual que é a sugestão dele, já que nós não temos competência e nem preparo técnico, né? Não é que o caso esteja encerrado, eu só gostaria da sugestão do senhor, de repente o senhor pudesse ir até a escola também, verificar o vídeo, né? Ou qual seria a sugestão? Nós fomos lá na maior boa vontade, né? A vereadora solicitou, né, que organizasse aí uma equipe, né, que pudesse ir lá, e nós fomos, a equipe já estava já montada, não é isso? A comissão, perdão, e eu me dispus, né, com autorização, pedi autorização do presidente, que eu pudesse também acompanhar e fiz questão. Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, eu entendo e a situação da educação no Brasil, isso é geral. Mas o caos que nós estamos tratando aqui é o caos que nós vamos ver ali na escola hoje sobre o senhor Joel.
tem caos muito mais graves que a gente sabe que acontece, isso acontece. O caos que nós vamos ver isso, não estamos, por exemplo, falando, por exemplo, dos caras, colega vereador, que cada um de nós se preocupamos, cada um de nós temos família, estamos se preocupando. E a causa foi nas partes, precisa ver, tanto na polícia como no Conselho Tutelar, como tudo lá, já foi visto, tudo que precisa ser feito. Então, agora, essa outra parte da educação, do respeito, essas coisas todas, isso aí está na nossa cidade inteira. Agora, no caos que nós estamos vendo aqui do senhor Joel, que ele estava muito estressado, a atitude dele na escola, a gente não pode até falar que muita coisa que a gente viu lá, ele chega lá na escola, ele não pede licença para ninguém, nem vai com o diretor, vai direto na classe, onde mora, a falar, debater com a professora. E também ele não quis, ele como pai, e se fosse no meu caso, eu queria ver o vídeo, para ver que jeito foi a situação, ele não quis nem ver o vídeo. Então, é algo que, por exemplo, a gente está aqui para essa casa de lei, para atender e fazer o que for possível, cada causa é seu causa. Não é que nós vamos lá, nós põe lá para ver outra gravidade que a gente vê realmente na escola. Por exemplo, pessoas vendendo droga, esse tipo de coisa, e também o modo de haver de nós, nessas últimas horas que nós andamos vendo os caras, colega, vereador, cada um de nós, essa crise, essa criticação, cada vez a gente vê, igual o nosso colega falou, a classe política desacreditada, a gente fica também meio igual o pai daquela criança estava aí ontem, daquela jovem, a gente também até fica dessa maneira, mas nós temos que reconhecer que nós estamos no momento que nós devemos entender, ouvir e poder praticar aquilo que nós estamos na realidade. Porque não devemos, por exemplo, às vezes querer justificar um caos desse com outro tipo de caos. Esse eu tenho a consciência e quero também, igual ficou aberto lá, nós pedimos na escola, pedimos no Conselho Tutelar, qualquer um dos amados colegas vereador quiser ir lá, está aberto para poder ver e ouvir tudo isso aí. Será disso, senhor presidente? A palavra. Eu só que gostaria de dizer aos colegas que a questão de ordem é 3 minutos. Então, porque respeitar, até porque vai ter o painel já até no mês de novembro e vai cortar o microfone, porque respeitar o regimento, questão dos 3 minutos. Uma palavra. Eu gostaria também de esclarecer ao vereador Martúlio que, além de tudo, o pai queria que o diretor da escola já expulsasse olha só, não queria ouvir a outra parte e já queria que o Mário já tomasse uma providência de expulsar o menor, sem ouvir a outra parte, sem querer ver o vídeo, ele já queria que tomasse uma providência nesse sentido. Então, há o descompensamento. Agora, quanto à tribuna, quando eu disse, é porque aqui a Câmara, ela tem um procedimento. E todas as pessoas aqui, elas se inscrevem e tem um procedimento para que todos os vereadores possam saber o que se tratam primeiramente. De maneira alguma eu sou contra a voz do povo, que é usar aqui a tribuna. Deixar bem claro isso aí, eu sou a favor, mas também tem um procedimento, então que seja respeitado o procedimento da casa. Tenho dito, senhor presidente. Vereador Carlos Maia, 3 minutos. Senhor presidente, caros colegas, público presente, no final lá, o pai já falou que ia retirar a queixa de um dos meninos, não foi? Ele falou para o Mário. Já tirou de um e ia tirar de outro. Então ele mudou, de um dia para o outro, ele mudou mudou muito o que falou. Então, a pessoa não está 100% das suas faculdades. Eu acho que a gente tem que ser uma coisa hoje, amanhã, tem que ter uma certa constância. Aí, um pouquinho sobre o ensino, eu acho que é preocupação nossa, de todo mundo, principalmente dos vereadores que tem que, pelo menos, mostrar alguma coisa. O ensino do Brasil está passando por alguma mudança. Uma das mudanças que eu acho que precisa ter voltar ao regime de nota, que hoje o professor praticamente está impedido de dar bomba com a criança. Então, o pai fica à vontade. O menino não repete ano, então não tem aquela obrigação praticamente de tirar nota boa.
porque os professores são obrigados a passar a qualquer custo os meninos. Então, o nível de ensino no Brasil hoje está vergonhoso. Um menino entra na faculdade, um rapaz entra na faculdade, uma moça, às vezes não sabe fazer uma redação, às vezes não sabe uma tabuada. Então, alguma coisa básica do ensino, então fica para trás, fica devendo. Hoje, com essas faculdades à distância, parece que facilita muito mais a pessoa pegar um canudo. Então, a gente precisa preocupar com o início da alfabetização. Um tempo desse, teve o plano decenal de educação, não é? Eu ainda não era vereador, mas eu sei que teve esse plano. Então, o povo quer mudar tanta coisa no ensino, mas o mais difícil é o aprendizado, que praticamente está diminuindo a cada ano. Não sei se eu aprendi a tabuada no 2º ano primário, hoje, aluno de 8ª série, 9º ano, não sabe a tabuada. Então, eu acho que nós podíamos apresentar um projeto, sei lá, que pelo menos o município colocasse pelo menos algum grau de nota para os alunos, para melhorar pelo menos o nosso ensino, tenho dito. Vereador Marco Túlio. Só para dar a resposta que foi me solicitada, que é uma sugestão. Vereador, eu falei veementemente durante toda a minha fala a sugestão que eu posso dar, que é justamente nós exercermos o nosso poder político. Nós não estamos aqui para fazer inquisição, nós não estamos aqui para fazer inquérito, nós não estamos aqui para julgar e para dizer quem está certo, quem está errado. Na verdade, nós não temos a menor noção. Que nós vimos, o que os senhores viram lá, e não estou dizendo absolutamente que isso tenha sido mal feito, eu só acho que foi mal colocado, inapropriadamente colocado aqui. Foram conclusões apressadas acerca de uma situação que, pelo que o pai narrou aqui, é muito mais complexa do que essa, tá certo? Ele disse que a menina vinha sofrendo bullying há vários dias, ou durante vários dias, desde o começo do ano, quando ela entrou na sala. E falar que o pai está descompensado, falar que o pai é doido e falar que o pai é qualquer outra coisa nesse sentido, é a gente, de uma certa maneira, exercer uma função que não é nossa. É por isso foi aí que eu disse que nós não temos conhecimento, pelo menos no geral, para tirar esse tipo de conclusão, tá certo? A história é muito mais comprida do que a que nós podemos supor. A história do ensino na nossa cidade, no país como um todo, é muito mais complexa do que cada um de nós pode supor, se lembrar dos tempos em que nós estávamos no colégio. Então, respondendo a Vossa Excelência, a sugestão que nós podemos, a minha sugestão para nós, é nós exercitarmos aquilo que é a nossa competência inata, que é a capacidade política de exigir das autoridades, exigir da administração, que tomem as medidas necessárias para melhorar o ambiente escolar, que é, ironias à parte, na primeira etapa das minhas palavras, tá? Que é a necessidade maior de um conjunto de escolas que vem sendo açoitada pela questão comportamental dos adolescentes, tanto daqueles que estão lá dentro, quanto dos que cercam, né, aquelas outras escolas. Então, é só isso. Exercer a nossa função política de cobrar da administração para que cumpra seu papel, e mesmo, talvez, não sendo seu papel, ou mesmo não tendo as condições necessárias, fazer o que pode ser feito e o que não pode ser feito. O que nós não podemos deixar é a nossa juventude sair pelo ralo da história. Só isso. Muito obrigado. Prossiga, senhor secretário. Indicação 495 de 2017. Senhor presidente, senhores vereadores. Vereador abaixo assinado, do uso da atribuição que lhe confere o regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário. Que o Poder Executivo Municipal viabiliza através de sua Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.
a limpeza e a retirada de lixo de entulho da calçada e margens da rua Belarmino Vilela Junqueira, entre a rua João Batista Pacheco, até chegar às proximidades do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, IFTM, e a instalação de placas que sinalizam proibido jogar lixo nesse local. Sala de sessões, 5 de setembro de 2017, autoria do vereador Carlos Maia. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação CM 496 de 2017. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que abaixo subscreve no uso das suas atribuições legais solicita a vossa senhoria que, após deliberação do soberano plenário, envie ofício ao senhor prefeito municipal indicando-lhe, após análise do departamento de trânsito, a construção de uma travessia elevada em frente ao supermercado Ferreira, situado no bairro Junqueira. Sala de sessões, 5 de setembro de 2017, autoria do vereador Jorge Silva Araújo. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação CM 497 de 2017. Indicamos à mesa na forma regimental que seja oficiado ao Poder Executivo para que, através da Secretaria competente, institua a política municipal de fomento à economia popular solidária. Cria o Conselho Municipal de Economia Popular Solidária e o Fundo Municipal de Economia Popular Solidária no município de Itiutaba. Itiutaba, 5 de setembro de 2017, autoria do vereador José Divino de Mello. Em discussão, com a palavra o vereador autor. Senhor presidente, senhores vereadores, público ainda presente. Senhor presidente, no mandato anterior, nós tivemos o prazer, inclusive, de fazer um projeto de lei, criando, sim, o Conselho de Economia Solidária. Na oportunidade, houve algumas divergências de ideias. Quem, inclusive, me ajudou muito para que fosse, dentro do projeto, fosse montado, foi o professor Flander, da UFO. Na época, teve uma participação ativa e falou da importância que, criando esse conselho, além de ter um trabalho importante na questão solidária do município, também, criando o fundo de economia solidária, poderia estar vindo recursos de ONGs, recursos de, inclusive até do exterior, para que fosse investido na nossa cidade. Na oportunidade, teve parecer favorável à continuidade do projeto e teve parecer contrário. Ainda me lembro, na época, um vereador pediu que eu retirasse o projeto, estava no final do ano, com o compromisso do ex-prefeito mandar o projeto de lei de autoria dele, alegando que deveria ser de iniciativa do Executivo, e na época, lamentavelmente, não teve a contrapartida, conforme foi negociado, do projeto vindo do Poder Executivo. Diante disso, esse assunto foi paralisado, novamente, agora não via projeto de lei, mas sim para evitar qualquer transtorno, via indicação, requerimento, aliás, estamos aqui, pedindo novamente a aprovação dos colegas vereadores por entender a importância do projeto. Tanto é importante que, na época, além do professor Flandre, teve outros professores que participaram da elaboração do projeto de lei, dado a importância do projeto. Eu gostaria de contar com o apoio dos senhores vereadores, que eu tenho consciência que, se nós criar o Conselho e criar o Fundo de Economia Solidária, haverá de contribuir muito com a população, principalmente com a população mais carente do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação número 498 de 2017. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador abaixo assinado, do uso da atribuição que lhe confere o regimento interno, solicita a vossa excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário. Que o Poder Executivo Municipal, através do Conselho Tutelar, promova projetos em escolas do município contra o bullying, com o intuito de coibir que o ato seja feito nas escolas. Sala de sessões, 5 de setembro de 2017, autoria do vereador Wilson Mar Paixão do Amaral Vilano. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação número 499 de 2017. Senhor presidente, senhores vereadores,
O vereador abaixo assinado, no uso da atribuição que lhe confere o regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetido à presente indicação para apreciação do plenário, que o Poder Executivo Municipal viabilize, através de sua Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, a implantação do acesso para cadeirantes em todos os pontos de ônibus. Sala de sessões, 5 de setembro de 2017, autoria do vereador Pastor Amauri. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Votação de projetos em primeiro turno. Projeto de Lei CM 68 de 2017 institui no município de Tiutaba a Semana Municipal do Lixo Zero e dá outras providências. Câmara Municipal de Tiutaba, 1º de agosto de 2017, autoria do vereador Francisco Amai de Oliveira Filho. Chiquinho. Em discussão em primeiro turno. Com a palavra o vereador autor Chiquinho. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, público aqui presente. Senhor presidente, eu não vou me alongar na minha fala, nós já estamos aí finalizando a nossa pauta dessa reunião ordinária de terça-feira, e eu coloquei esse projeto em votação para que o plenário, né, possa aí, apreciar e votar, né, peça a aquiescência do senhor, dos meus pares, dos nobres vereadores, para que nós possamos instituir no calendário do nosso município a Semana Lixo Zero. Eu pedi para que o nosso departamento fizesse aí um levantamento e um estudo, para que nós colocássemos aí, na última semana de outubro, nós vamos estar juntamente com a UENG, fazendo uma parceria e promovendo algumas blitz, alguns eventos em nossa cidade, fazendo com que a nossa população possa iniciar uma conscientização da Semana Lixo Zero. Nós estamos passando aí por grandes momentos de aquecimento global, de efeito estufa, e eu falo aqui como um tecnólogo ambiental, cursando o segundo período de gestão ambiental na UENG, e não poderia colocar em apreciação esse projeto, instituindo aí essa Semana Lixo Zero, tentando fazer com que a nossa população possa se conscientizar e possa dar aí a sua parcela de contribuição para o nosso meio ambiente. Tenho dito, senhor presidente? Em votação em primeiro turno. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em primeiro turno. Sem mais nenhum assunto a tratar e sob a proteção de Deus e do povo de Tiutaba, encerramos mais uma reunião ordinária.